Eu não quero que o Bolsonaro seja preso, porque eu não sou uma pessoa injusta. Mas se ele for preso, a responsabilidade é dele. Ele procurou isso. Bolsonaro confia na justiça. Diz defesa após denúncia da PGR. Tô até pensando aqui o que eu vou falar. Porque a defesa do Bolsonaro disse ter recebido com estarrecimento e indignação a denúncia da PGR contra ele e mais 33 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Eu vou ler um trecho aqui da nota, inclusive para quem me segue lá no Instagram e no Twitter, eu já coloquei esse trecho. Finalzinho. Último parágrafo aqui dos advogados, abre aspas. O presidente Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário, fecha aspas. Olha, o que o Bolsonaro, o que os advogados escreveram aqui do Bolsonaro, é a puríssima verdade. O Bolsonaro, até hoje, ele acredita que existe um ordenamento jurídico no Brasil. Na cabeça dele, ele acha que se ele contratar os melhores advogados do Brasil, os advogados comprovarão que ele é inocente. E de fato o Bolsonaro é inocente. O Bolsonaro não praticou nenhuma tentativa de golpe, isso é besteira, isso é narrativa. Para colocá-lo atrás das grades. É uma mensagem clara a qualquer outro indivíduo que se coloque à disposição do povo brasileiro para enfrentar o sistema. Mesmo um bravateiro, mesmo uma pessoa que fez acordos e mais acordos, vendeu tudo para o sistema e não conseguiu nada em troca, nem a sua liberdade. Tudo indica que será preso. E essa declaração do Bolsonaro mostra claramente o que pensa o Jair. Uma pessoa limitada. Depois de jornalistas presos, deputados federais presos, veículos de comunicação fechados, ele dá uma declaração dessa, que ao meu ver é um desrespeito a todos os outros vítimas dessa ditadura no Brasil. Porque não é narrativa. Alguns estão dizendo, não, Timóteo, isso é o advogado que escreveu. Não é, ele acredita mesmo nisso. Porque não é somente eu comento isso, não somente com base nessa declaração, mas no que ele fez nos últimos anos. Do que ele falou também nos últimos anos. Das pessoas que ele colocou ao seu redor. Bolsonaro, ele vive no mundo da fantasia, como muitos e muitos brasileiros. No nosso Instagram do Brado Jornal, tinha essa notícia, eu fui ler os comentários, sempre faço isso, sugiro a você que faça o mesmo. E eu vi várias pessoas dizendo, Vanessa, ouvinte, que absurdo, mas o Bolsonaro não tem o que temer, ele não praticou crimes. É um desrespeito a Daniel Silveira, que até hoje, semiaberto, perdeu tudo, contas bloqueadas, família destruída. Qual o crime do Daniel Silveira? Qual o crime do Alan dos Santos? Com mandado de prisão em aberto, expedido em 2021. Qual o crime cometido pelo Alan dos Santos? Terça Livre foi fechado no Brasil, tratado como um grupo criminoso. Qual o crime praticado por eles? Vítimas de uma ditadura, de um regime totalitário comandado por Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro, desde então, age como se existisse mesmo um ordenamento jurídico, leis, constituição, como se tudo fosse respeitado. O Barroso deu declaração. Nós precisamos vencer o bolsonarismo. Um ministro do STF, presidente da mais alta corte do nosso país, dá essa declaração. Isso não basta para você, Bolsonaro? Até hoje você continua sendo um limitado, um pulha, covarde, fraco, frouxo, levando todos esses junto contigo para o buraco. Pessoas inocentes. Felipe Martins. Como é que se aprova? Você assinou essa declaração dos seus advogados. Como é que se aprova isso, pô? Se fosse eu diria, não existe ordenamento jurídico no Brasil, é um estado de exceção. Falar o óbvio, não adianta mais. Pedimos ajuda. Eu não sei. Agora, você vai lá e confirma, retifica o estado brasileiro, estado de exceção brasileiro.
Você confirma Moraes. Aliás, você fez tudo isso quando volta ao Brasil em 2023. Dando entrevistas, falando, nós não queremos uma oposição radical. Em janeiro de 2023, fevereiro, março, quando você voltou ao Brasil. Desde então você só confirma. Bolsonaro, tudo isso que está acontecendo, fruto da sua inoperância, da sua falta de preparo, absurdo. Que declaração, mais uma declaração abjeta, podre, desrespeitosa a todas as vítimas dessa ditadura. Vítimas como, por exemplo, o que você hoje diz defender, que não passa de falácia. Você está preocupado com a sua anistia. Porque você chamou aquelas pessoas do 8 de janeiro do ano passado de bobos da corte, na Jovem Pan, lá no Pânico. E hoje, você entende que pode ir para a cadeia e inventou de defender a anistia para essas pessoas, quando de fato você está querendo a sua anistia. É a sua anistia que importa. Verdade seja dita, né, Bolsonaro? Não eram bobos da corte? Por que você não mandou as pessoas irem para casa, como nós aqui falamos? Pessoas que tiveram a vida destruída, perderam tudo, desde do ponto de vista do lado econômico até familiar, tudo. Empresários que fecharam empresa, eu estava lendo. Gente que não participou de um ato de depredação, destruição, invasão. Gente que estava só ali na passeata. Que ficou em frente ali, ficou na Praça dos Três Poderes, perdeu tudo. Essas pessoas, então, cometeram crimes, porque, segundo a sua declaração dos seus advogados aqui, confia na justiça. Que justiça, rapaz? Eu estava vendo ontem um youtuber recebeu uma intimação da Polícia Federal porque criticou, questionou em 2021 o experimento. A obrigatoriedade de cueca e tudo mais. Esse cara é criminoso, o Alan dos Santos é criminoso, as pessoas do dia 8 que não fizeram nada são criminosas também, Bolsonaro. É desse jeito que você quer ainda se vender como libertador, o líder. Lamentável, hein, Bolsonaro? Até hoje. Até hoje você vai ser preso, vai estar atrás das grades e não vai ficar numa... Eu duvido que o Moraes vai deixar você como o Lula teve aquela salinha lá da Polícia Federal. Você vai continuar mesmo preso dizendo: confio na justiça, confio na ordem jurídica, nos meus advogados, nos acordos que eu fiz. 9h05. Vanessa Moreira, falei demais. Timóteo, essa fala do Bolsonaro em específico, dele confiar na justiça, é confiar em justiça, em burocracia, em Estado democrático, em instituições. Foi o que o Bolsonaro fez durante todo o seu governo. Ele não só confia em toda a burocracia estatal, como ele serve a quem manda na burocracia estatal, ainda que ele tivesse, naquele momento, poder legítimo, popularidade mais alta já vista diante de qualquer presidente. O Bolsonaro teve uma popularidade que nunca nenhum imperador já teve. Bolsonaro era amado, ovacionado pelo povo brasileiro. Se ele pedisse o que ele tem direito de pronunciamento em rede nacional e ele falasse o que quisesse com a população brasileira, ele teria todo o apoio do povo. Ele poderia ter feito qualquer tipo de ruptura dentro das 4 linhas. Não estou falando de fora, não. Antes que venham aí os que assimilam narrativas produzidas por essa turma bolsonarista, ele faria tudo nas 4 linhas. A gente tinha um judiciário, um legislativo com medo da popularidade do Bolsonaro. Ele pegou todo o povo brasileiro que acreditou, que apostou, que estava com ele e jogou na lata do lixo. Ele botou todo mundo para ir na frente. Mais de 1.000 foram presos. E até hoje ele negocia em cima dessas pessoas. Eu não sei, eu não acho justo, em primeiro lugar aqui, a prisão do Bolsonaro, mas eu acho que ele, pelo menos, tem responsabilidade. Porque antes dele nessa fila, existem
muitos inocentes reais, trabalhadores, como Felipe Martins, que o único crime foi trabalhar para o Bolsonaro. O próprio Cid, que ele tanto confiou, um milico. Não é? A atitude dele não é honrada. A atitude do Felipe Martins, sim. A do Cid não é honrada, porque ele sabe que ele está ferrando com uma pessoa inocente. Mas compreenda, o Cid é inocente também. Então, a gente tem Cid, tem todo um aparato de pessoas, muitos trabalhadores que sequer tiveram a oportunidade de dizer faça assim ou faça assado, Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sempre agiu de acordo com o que os seus inimigos orientavam. O que está acontecendo com o Bolsonaro hoje é que ele está pagando através de uma lei que ele próprio sancionou. Eu não sei se vocês sabem, mas ele sancionou uma lei no dia 1º de setembro, antes daquela manifestação do dia 7. Uma lei que era uma lei antiterrorismo. Eu vou pegar o número específico da lei para que vocês possam buscar a informação por vocês mesmos. Aqui, ó. Era uma PL que era de um petista chamado Hélio Bicudo. 30 anos depois, o Bolsonaro... Fundador do PT. Fundador do PT, essa lei, tá? Essa PL. 30 anos depois, Bolsonaro articulou com a base e transformou isso em lei. A Lei 14.197. Ele sancionou essa lei no dia 1º de setembro de 2021, 6 dias antes da grande manifestação do dia 7 de setembro. Ou seja, ele articulou com a sua base. Que base? Quem orientou essa articulação e essa lei ser sancionada? Engraçado que 7 dias depois dele sancionar essa lei, teve a maior manifestação já vista na história do Brasil, legítima. E, no dia seguinte, negociações e uma cartinha escrita pelo Temer. Quem será que negociou para ele sancionar essa lei? Porque essa lei, aquela cartinha hoje, fica claro para todo mundo que foi para ele fugir da própria lei que ele mesmo sancionou. Só que hoje ele está aí respondendo diante da própria lei. E eu não estou aqui falando que a lei é justa. E não estou falando que o processo dele é justo, porque eu não tenho acesso, eu não sou da área jurídica. Mas o que eu estou aqui dizendo a vocês é: covardia gera o que está acontecendo com a vida do Bolsonaro. Ele sempre foi uma massa de manobra, de alto poder. Uma única pessoa com poder legítimo que conseguiu movimentar uma massa populacional para servir aos interesses dos esquerdistas, do sistema. E até hoje ele tenta se manter nessa posição. Como é que ele fala que confia na justiça, com tanta gente presa, com Felipe Martins sofrendo o que está sofrendo, Daniel Silveira, que ele abandonou para apoiar aquele Romário, a pedido de Silas Malafaia. Daniel Silveira está com problema de saúde na cadeia. Ele era um deputado federal quando foi preso. E Bolsonaro disse que cada um que responda por si. Isso é um verdadeiro absurdo, é nojento. O próprio Alan, que até hoje baba o Bolsonaro, ele despreza um por um dos seus aliados. Um por um. E essa atitude dele é nojenta, Timóteo. Nojenta, bizarra, dizer que confia em justiça. Tenha santa paciência, Bolsonaro. Por que você confia na justiça? Você está com medo de ser preso? Você está com medo de ser preso? Só que você vai ser mais um na fila do pão. Tem um monte na sua frente que você o tempo inteiro continuou dizendo que confiava na justiça. Você acha que porque você vai dizer que confia na justiça você não vai para a cadeia? Tenha santa paciência. E continua aí com seu filhote e mais uma legião provocando a onça com vara curta. Na hora de cobrar a atitude de parlamentar do seu filho, você não faz. Eu tenho a santa paciência, Timóteo. Eu não quero que o Bolsonaro seja preso, porque eu não sou uma pessoa injusta. Mas se ele for preso, a responsabilidade é dele. Ele procurou isso. Mas é claro. Mas é óbvio, né? Pô, tem quantos anos aqui a gente falando, né? Inclusive comentarista aqui. Não vai acontecer nada, ele não praticou crime.
O próprio Bolsonaro continua acreditando nisso até hoje. Não preciso dizer mais nada, né? Chega a ser Qual foi o doentio, crime do Daniel Silveira? Qual foi o crime? Eu falei isso quantas vezes, hoje no programa já falamos. Tá chato É isso. chato, mas as pessoas não entendem. Não entendem. Anteontem uma pessoa me disse, é verdade, Timóteo, às vezes você tem que optar em fazer um programa destinado para pessoas qualificadas, uma audiência inteligente, qualificada, ou atingir a maioria com um programa voltado a orangotangos com QI 75. Que é a maioria do povo brasileiro. Porque é inacreditável. Eu não fico no YouTube, mas eu tenho certeza que tem gente esculhambando, falando que a gente é petista. Teve gente que falou que a gente tá em êxtase hoje. Êxtase. Eu tô falando aqui que é triste isso que tá chegando, que tá acontecendo, em detrimento da falta de ação. Mas é um cara com QI 75, eu não preciso falar mais nada. Mas eu vou mudar, fazer que nem a Revista Oeste, que ontem botou uma matéria também lá falando, Moraes teme só para conseguir uma fatia gigantesca de orangotangos com QI 65, 75, QI de cachorro. Eu não vou. A audiência da Brado é qualificada. Um abraço. Coloca os aplausos aí para a audiência da Rádio Brado. Gente bradista. Gente que é de direita, porque a Brado é de direita, conservadora cristã, que está preocupada com a verdade, não com besteira, com lorota. Há 4, 5 anos tem lorota. Pelo amor de Deus. Agora, se você tá bravo comigo, morda a sua testa, tá? Eu estou aqui, preocupadíssimo com você, revoltado aí, batendo na sua casa. Vai encontrar Jesus, saia desse transe, né, dessa religião, dessa seita e mude de vida, meu querido. São pronunciamentos desrespeitosos como esse, né, Timóteo, que faz com que pessoas inteligentes desprezem cada vez mais a figura do Bolsonaro e compreendam que ele foi uma mentira. Porque é um pronunciamento que, para mim, me agride muito. Agride porque eu realmente oro pelos injustiçados, inclusive por ele. Porém, ele falar isso mostra que ele, como uma pseudo-liderança, e eu falo pseudo-liderança porque ele se coloca como líder único da direita. E que liderança é essa que despreza com uma fala dessa uma fila de pessoas, inclusive os próprios aí, né? Os próprios que estão nessa lista. Quer dizer que você confia na justiça, que você é inocente e a lista toda é culpada. Rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.